Olá a todos, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, seja todo mundo muito bem-vindo. Primeiro queria dividir que essa roda de conversa vai ser gravada, está sendo gravada. Também está acontecendo no Facebook, na página da Casa Causa, e posteriormente a gente vai ter disponível lá todos os painéis e rodas no YouTube da Casa Causa, então vocês podem olhar lá, tá bom? Queria começar chamando a Juliana, que ela é a nossa host, ela vai explicar rapidamente sobre a ferramenta. Ju, por favor. Olá, pessoal, já é boa noite, temos bastante gente chegando ainda. Sejam muito bem-vindos a essa roda de conversa. Para quem estava participando do painel, esse espaço aqui é um pouco diferente, então as perguntas devem ser mandadas aqui no chat, aqui embaixo mesmo, então vocês podem escrever lá, a gente vai acompanhando. E estamos aqui, podemos dar início. Obrigada, Ju. Queria agradecer também os patrocinadores, sem eles a gente não consegue pôr de pé um evento. A Nespresso, a IVE, a Poiato e a Simple Organic. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Poiato. Ju ou Tomás, vocês colocam um vídeo para a gente? Vou colocar. Obrigada. A Poiato Recicla nasceu em 2010, com o objetivo de retirar do meio ambiente as bitucas de cigarro, que são altamente tóxicas e fazem mal, tanto para o solo como para a saúde. Em março de 2016, a Poiato inaugurou em sua sede, na cidade de Votorantim, a primeira usina de reciclagem de resíduos de cigarro do Brasil, utilizando tecnologia 100% nacional, desenvolvida pela Universidade de Brasília. A Poiato Recicla tem a solução inteligente e eficaz para o descarte das bitucas, através da gestão completa dos resíduos tóxicos e programas de sensibilização ambiental. Atende em todas as regiões do Brasil. O programa disponibiliza caixas coletoras, apropriadas com mídias educativas, possui transporte seguro e apropriado, com profissionais qualificados. Após a coleta, é feito o controle e pesagem de todo o resíduo, e a bituca é transformada em massa celulósica, que é destinada para oficinas de arte, para a produção de papel artesanal. Os programas socioeducativos realizados pela Poiato atendem o setor público, privado e as principais universidades do país. A Poiato Recicla possui certificação ISO 14001, demonstrando compromisso com a qualidade de seus serviços e o tratamento adequado dos resíduos processados. Este compromisso tem o reconhecimento do governo do estado de São Paulo, no programa Município Verde e Azul e na agenda A3P do Ministério do Meio Ambiente. Poiato Recicla, trabalhando por um mundo melhor. Bacana, bituca virando papel. Pessoal, só queria pedir para manter o microfone fechado, porque senão vai ficar uma confusão, tá bom? Nós somos em... Quantos a gente está, Ju? Nesse momento somos 55. 55. Então, e tá entrando gente, né? Então vamos manter só fechado. A roda hoje é mudança nas periferias, né? Resíduo como moeda. E quem vai mediar vai ser a Mariana Moraes. A Mari, ela é comunicadora, trabalha com sustentabilidade há mais de 10 anos. É uma das idealizadoras dos Verdes Maria, uma iniciativa que busca inspirar pessoas a levarem uma vida com menos lixo, mais orgânicos, relações mais humanas e uma vida mais simples. Ela também é mãe da Manu e do Lucas e acredita que a educação ambiental começa em casa desde cedo, né? Então, vamos começar a roda, Mari. Vamos sim. Oi, boa noite a todos. Super prazer estar aqui com vocês. Sou do Verdes Marias, como ela comentou. Quero começar dando parabéns para o evento, assim, porque eu acompanhei nos últimos tempos, acho que os outros eventos, e acho que para todo mundo é um super desafio você conseguir transformar uma vida presencial numa vida online. E então, que bom que tem 50 e poucas pessoas aqui e espero que, enfim, qualquer questão tecnológica que a gente tenha, todo mundo tenha toda
a paciência de entender que é um momento novo para todo mundo, né? No fundo, ninguém está super familiarizado com o que é este novo hoje que a gente está vivendo. Essa é uma mesa super especial, que a gente vai discutir muito como é que a gente enxerga o resíduo, como é que a gente vê essa relação que as pessoas criam com aquilo que elas descartam. Mas antes, acho que para a gente começar, é legal a gente entender quem são as pessoas que estão por aqui. Então, a gente vai começar com 2 enquetes pequenininhas, mas só para a gente entender um pouco o perfil geral da nossa roda aqui. Tomás, você ajuda a gente? Já. Então, são 2 perguntas. Tá, oi? São 2 perguntas. Que dia a reciclagem passa na sua rua? Aí você responde aí e põe o submeter. Acho que a gente já pode pôr a outra, né? Podemos. Me ajudam aí? Quem que vai pôr? Pode pôr. Ju, você coloca? Coloco. Travou. Travou. Tomás, será que você consegue colocar? Tomate. Tudo bem, acho que eu vou começando contando um pouquinho de quem está aqui com a gente, daí assim que você conseguir destravar aí, Tomás, aí você conta pra gente, a gente faz a segunda pergunta. A gente consegue ver as respostas da primeira, Ju, ou tem que esperar um pouquinho? Vamos esperar um pouquinho, que a enquete aqui não... Tá bom. Então, a gente está aqui com a eu vou ler, tá? A gente está aqui com a Cláudia Pires, do Soma. Ela é fundadora, né, do Soma, publicitária e cientista comportamental. Acredita que 1 mais 1 são 3. Depois de 20 anos trabalhando em grandes empresas, empreende há 5. Estudar, viajar, perguntar e somar sempre foram seus verbos favoritos. O Saulo Risse, da Coletando, é empreendedor nascido na periferia da capital de São Paulo, formado em tecnologia e administração de empresas, e tem como missão transformar para melhor as pessoas e a realidade das periferias do Brasil. E, por fim, o Cristiano Cardoso, da Recifavela. Sou Cristiano Favelado da Gema, um dos fundadores da cooperativa Recifavela e idealizador do Recircular. Sou semi-analfabeto, pai de 3 meninas feministas e 1 menino. Mesmo com todas as dificuldades de preconceito, está aí, mostrando o protagonismo dos invisíveis na sociedade. Morador da favela mais velha de São Paulo e estou na Recifavela há 12 anos. A Recifavela realiza o trabalho de coleta seletiva juntamente com o público vulnerável, gerando impactos ambiental, social, econômico e educacional, do qual tem o objetivo de incentivar a destinação correta do tal lixo, que não é lixo e sim resíduo, e que é dinheiro. E a gente vai falar um pouco dessa relação, né, das pessoas, dessa mentalidade lixo e resíduo. Está aparecendo aqui para mim uma coisa do Tomás, será que eu passo para ele ou a gente vai continuando, Ju? Você avisa aí, tá? Tá bom. Então tá bom. Então, assim, agora a gente vai... Qual que é a ideia, né, dessa mesa? A gente tem 1 horinha, mais ou menos, para conversar. A gente vai começar com 3 grandes perguntas, mas antes disso, cada um vai contar um pouquinho sobre o seu projeto, e aí a gente abre para as perguntas. A Ju vai nos ajudando com essas perguntas. Mas eu acho legal a gente primeiro trazer, assim, que essa mesa vai discutir muito como é que a gente enxerga o resíduo, como que é essa relação que a gente construiu e como que a gente transforma a mentalidade do consumidor ou de quem está gerando esse resíduo para que ele entenda o valor que está por trás daquilo que ele está colocando para dentro da casa dele ou da vida dele, né? Então, a gente vai discutir muito essa transição que esses palestrantes conseguiram fazer dessa coisa da mentalidade do lixo para o resíduo. Eu vou passar primeiro para a Cláudia para ela contar um pouquinho do Soma e depois, na sequência, para os outros 2. Tá por aí, Cláudia? Estou aqui. Oi, tudo bem? Boa noite. Bom, parabéns super pelo evento, e que bacana que vocês conseguiram realizar. O ano passado eu estava junto e acho que é super legal manter até aceso esse tema, que é um tema tão importante. Então, deixa eu contar um pouquinho o que é a Soma, né? A gente é a primeira fintech onde a atitude é um meio de pagamento.
usando muito da ciência comportamental para a gente gerar impacto socioambiental. Basicamente, o que a gente fez foi se inspirar muito em programas que existem hoje de fidelidade, em carteiras digitais, entendendo o poder que a nossa atitude tem em relação a alguns temas. E o principal tema que a gente trabalha é o tema da reciclagem. A gente vem estudando outras atitudes ligadas, inclusive às ODS, mas basicamente o que as pessoas fazem é elas entregam, então, os seus resíduos em lugares determinados. Nesse momento, a gente digitaliza esse comportamento, ou seja, né, isso é pesado, transformado em pontos e entra no sistema da gente, que chama Soma Vantagens, e esses pontos podem ser trocados por diferentes tipos de recompensas, desde alimentação básica, descontos em serviços e principalmente cursos de capacitação, né, profissionalizantes de curta duração. Então, resumidamente, essa é a soma, e basicamente o que a gente entendeu é que o poder e a atitude das pessoas, efetivamente, por isso que eu brinco com 1 mais 1 são 3, é que fazem a diferença. E o jeito que a gente age e comportamentos que a gente tem realmente conseguem, né, fazer mudanças muito relevantes. Microfone mudo. Obrigado, Cláudia. Cristiano, você pode se apresentar? Sou Cristiano, da Recifavela, né? A gente tem um projeto de vida que é a reciclagem, né? A gente vive da reciclagem há 13 anos, somos catador de material reciclado, somos a primeira cooperativa da favela da Vila Prudente, a favela mais velha de São Paulo, onde que nós tivemos a preocupação de território, né? Primeiro, o nosso território não estava tendo coleta seletiva, nunca tem, né? Na favela nunca tem coleta seletiva. A educação ambiental, os moradores da favela não sabiam diferenciar o que é lixo e resíduo, e começamos a fazer primeiro uma pesquisa de campo, e após essa pesquisa de campo identificamos que tinha muito material com grande valor e que eles não sabiam que aquilo ali era resíduo. E aí começamos a fazer uma conversa e montamos o Recircular, que é a ideia de compra de resíduo com criptomoeda, justamente identificamos uma forma de pagamento para o morador, mas além de ser só a forma de pagamento e passar a transferir renda para o morador, é pensar de como os mercados local conseguem mudar o modo de produtividade e de trazer produtos que não tenha reciclagem no meio do cooperativismo. Então, muita gente pega uma embalagem, pensa que é reciclado, e no final da conta não é reciclado, tem o símbolo da reciclagem e não tem a reciclagem. Então, nós começamos a fazer esses questionamentos na cidade, nas áreas periféricas, né? E percebemos que o interesse de entender mais sobre reciclagem, entender mais sobre o que é resíduo reciclado e não recicláveis, é de extrema importância. E começou todo o trabalho dessa maneira. Bacana. Obrigado. Saulo, você está por aí? Você pode se apresentar? Claro, boa noite. Obrigado pela oportunidade de todos. É um prazer estar aqui nessa roda de conversa. Bom, a Coletando, ela também tem um programa socioambiental, né, que promove o incentivo do descarte correto da população, né? O propósito nosso é sempre atuar mais em periferias, gerando renda para essas pessoas, né? Então, a gente incentiva através da troca do resíduo diretamente num cartão de crédito pré-pago para as pessoas poderem utilizar como elas quiserem, né? Pode ser do cafezinho na padaria, farmácia, com suas necessidades básicas, incentivando que ela separe o resíduo corretamente no lar e leve até os nossos ecopontos, né? Nossos ecopontos são itinerantes e também fixos, né? E agora, em 2020, nós, devido a pedidos, né, de grandes empreendedores dentro das comunidades, a gente está lançando as franquias, né, da Coletando, onde a gente fornece a tecnologia do sistema de pagamento para que os empreendedores das comunidades, né, possam ter uma franquia Coletando e eles, assim, gerarem renda também para eles. Maravilha. Tomás, você consegue passar para a gente a enquete? Vocês conseguiram ver a tecnologia aí? Só para a gente conseguir passar a segunda pergunta. Essa é a primeira pergunta. Que dia a reciclagem passa na sua rua? Não sei. A maioria, 32%, e terça-feira, 21%, e daí tem algumas porcentagens um pouco mais baixas, né? Vou fechar aqui. Você pode colocar a segunda, por favor?
Quem aqui participa ou já participou de programas de troca de resíduos? Tem gente mandando no chat também, Mari respondendo as perguntas, bacana. Terça e quinta, legal. Eu não tô conseguindo. Beleza. Então é isso, gente. A gente sabe aqui que a maioria uma porcentagem, está bem, acho que olhando todas as estatísticas, até que a gente tem uma distribuição entre quem não, a maioria não sabe que dia que passa, mas a gente vê que tem perfis variados. E a resposta do segundo você tem, Ju, para passar aí, por favor? Ainda não. Então, super oportunidade aí para a gente conversar e trazer qual que é a importância de programas de troca como esse que a gente vai conversar. Para começar, eu queria só voltar um pouquinho, porque o Cristiano ia passar uma apresentação na hora que ele fosse fazer a fala dele e eu acabei esquecendo. Então, se a gente puder passar, Cristiano, para você poder... Tomás, você pode passar a apresentação para ele poder comentar? Está na tela já. Tá bom. Está com você, Cristiano. Esse aí é o recircular, né, o nosso símbolo. Sempre o nosso símbolo tem uma favela no meio, que é o foco principal. Pode mudar. É simplesmente a troca, não tem como a gente falar que não tem outra maneira de troca, sempre é troca por um valor. A gente paga 40% a 70% do valor comercializado por morador que traga o resíduo totalmente separado e 40% em cima do valor que é vendido com material misturado. Pode trocar. Sempre a questão é desenvolver, principalmente a região, a questão ambiental, mas o grande foco é questão territorial. Se permanecer presente, já que somos favelado, catador, que mora numa mesma região, que não tem nenhuma informação básica de aplicativo e nem simplesmente de mercado, que a gente sabe fazer justamente é reciclar. Então, mostrar para os moradores da favela que o catador em si tem condições plenas de mostrar uma coisa de qualidade e de ponta, como os colaboradores que estão aqui na mesa, para essa galera periférica. Pode mudar, fazendo favor? É uma inovação, né, para eles, até o primeiro momento, saber o que é criptomoeda, o que é trocar o resíduo por um valor que, para eles, está uma média de R$35 a R$42 por família, né? Primeiro momento, é uma inovação ter essa parte de colaborar com o seu resíduo, fazer uma troca. Pode mudar, fazendo favor. A estrutura nossa, no primeiro momento, a gente tem 3 tipos de recircular. Esse é o que está instalado dentro da favela Vila Prudente, onde é uma casa feita de container. O primeiro andar, onde o morador leva o resíduo. O segundo, onde já tem uma produção lá dentro. O terceiro andar é uma ideia que a gente tem de entender o empreendedor local e justamente para ele mudar o tipo de resíduo que ele justamente tem dentro do estabelecimento dele para ter um material que realmente vai ser reciclado. E entender os impactos do empreendedorismo, que aí sim nós vamos mudar o perfil de consumo da área periférica. Pode mudar? Essa aqui é uma favela onde tem 1.800 famílias dentro, onde por dia é jogado quase R$5.000 por lixo. Estamos falando de quase R$2 milhões jogado o aterro sanitário, uma das favelas mais velhas de São Paulo, que no tempo da pesquisa a gente estava com 40% da população desempregada, e justamente hoje, no tempo de pandemia, acreditamos que chega a 65% da população periférica. E mesmo assim, é um lixo muito rico, se vocês olharem, já que nós jogamos R$5.000 por dia no lixo. Pode mudar, por favor? Tem a questão dos impactos, né? Impactos econômicos, ambientais, educacionais, o impacto que entende que dentro da própria favela não preciso sair para procurar mais resíduo, dentro da própria favela a gente já tem catadores avulsos, já ganhando em torno de R$1.000 a R$1.800 por conta só coletando resíduo dentro da favela, que ainda a gente atingimos só 40%, não atingimos 100% ainda. Pode trocar, por favor? As estratégias nossas sempre é uma pesquisa de campo. Primeiro, entender se a favela tem a necessidade de ter um recircular.
Segundo, se a favela quer esse projeto, nossa preocupação sempre é essa. E o terceiro é justamente entender as ferramentas que a gente pode utilizar, porque o território periférico não é um mar de rosa, né? Principalmente nós que atua dentro da favela, sempre é no meio das favelas, que é o território do tráfico, o território da sociedade, o território da prefeitura, se atende, não atende, se tem acesso ao resíduo, ao lixo comum. Então, tem essas questões, nós montamos uma estratégia justamente para entender a necessidade que mais interessa a gente, que é o periférico. Troca. Os resultados sempre são, de primeiro momento, que a galera entende que é uma visão boa, que já dá um resultado de cara, porque eu não quero doar meu resíduo. Então doa para a ONG, doa para a igreja, doa para o time de futebol, doa para alguém que faz alguma ação, começa a gerar mais alguns resultados, que dá um impacto ambiental e outro, o impacto econômico, e o grande impacto, que é o impacto educacional, né? Que ele já começa a entender que não existe lixo, existe resíduo, e além de resíduo, gera dinheiro. Então, nós começamos a ter alguns resultados muito positivos nisso. Pode trocar, fazendo favor. Então, essa é uma média de resíduo que chega na cooperativa, né? Via o recircular. Todo esse trabalho é feito por catadores e catadoras, 30 mulheres envolvidas dentro da cooperativa que se beneficia com esse resíduo que chega aqui dentro. Lembrando que nós somos territorial de áreas periféricas, fazemos esse projeto, entendemos o macro e ainda temos que administrar toda essa questão de banco de dados, né, que é tudo novo, né? Então, sempre a gente está correndo contra o tempo. Pode trocar, fazendo favor? Aqui é a equipe, né, que pensa justamente nessa questão toda de diálogo dentro da favela. Tem o Cláudio, que é estatístico, administrativo, tem a questão de território mesmo, chegar e conversar porta a porta, saber se eles têm interesse ou não. Essa é a equipe do Recircular, que faz parte também da Recifavela. Acho que tem o último slide, né? E esse aqui é um pouco do Recircular que a gente trazemos hoje para fazer uma conversa com vocês. Obrigada, foi ótimo. Então, assim, eu acho que para começar a discussão, eu vi que a gente está recebendo as perguntas, então eu vou fazer as nossas principais perguntas norteadoras e depois a gente vai abrindo para as próximas, tá? Então, podem enviando aí para o chat. A gente sabe que a taxa de reciclagem no Brasil ela é bem baixa, né? Ela gira em torno de 3%, embora em cada estado tenham as suas taxas específicas. Eu queria primeiro, assim, para a gente esquentar um pouco esse papo, entender assim, qual que é a principal barreira, na opinião de vocês, para a separação do resíduo e aí, inclusive, se vocês quiserem comentar essa porcentagem. Acho que a gente pode aproveitar e já emendar no Cristiano, que já está aí com o microfone aberto, e daí os outros dois. Sobre a taxa, sobre 3% ou 4% ou 5%, eu acho que esse número, de fato, eu não consigo entender se é real ou irreal. Vou dar um exemplo para vocês muito claro numa questão que é o reciclômetro da prefeitura. Então, ele marca lá que entregou hoje, no dia da cooperativa, 3 toneladas de resíduo. Então, entrou 3 resíduos de tonelada dentro da cooperativa, números oficiais. Mas essas 3 toneladas que entra, pode ser que R$ 1.500, 1.500 toneladas, foi rejeito. Como hoje, 45% a 60% do que a prefeitura entrega, que é do consórcio, ele é rejeito. Então, o número não bate, porque os catadores avulsos não entram nessa contagem. E nem o trabalho, que é da soma e dos coletanos, também entra, porque a maioria das vezes não é as cooperativas conveniadas que trabalham junto. Então, esse número não fica oficial. Eu acho que o número, para ser oficial, que é 3 ou 4 ou 5, tem que pegar a camada toda que trabalha com aquele tipo de resíduo. Se a gente for ver os números da soma, do recircular e do coletano, é justamente um número muito grande, junto com os catadores, que às vezes ultrapassa esse 3%, ou pode ser que diminua por conta do rejeito. Porque nós temos que entender como que é essa ferramenta de justamente como chegou esse 3%. Só o que entra. Então, como entra, mas como que vai ser? Hoje, exemplo assim, hoje na Recifavela nós recebemos 120 toneladas de resíduo e produzimos 80 toneladas de resíduo. Mas foi marcado que entrou 120 toneladas.
Uhum. Então, nós temos que ter uma discussão de como é esse número da reciclagem, na minha visão, sabe? Sei. Cláudia, quer contar? Quer comentar um pouco? Esse número é difícil mesmo de calcular, né? Como o Cristiano falou, e ele é um número geral Brasil. Então, primeiro que tem várias fontes que vão trazendo esse dado, e aí, ao mesmo tempo que tem cidades que reciclam mais, tem muitas cidades que, inclusive, basicamente reciclam muito pouco, né? Então, existe uma barreira hoje de contabilizar efetivamente o que se recicla no Brasil como um todo, e tem muito número que acaba passando efetivamente pelo valor que os recicladores acabam dizendo, né? Então, é um apanhado, mas existe muito desafio ainda de efetivamente conseguir contabilizar todos os dados que existem quando a gente fala com o Brasil como um todo. Então, basicamente, o número oficial que se usa, né, esse 3%, acaba vindo da ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Lixo Urbano, que basicamente, né, acabam reportando os números oficiais que existem hoje no Brasil. Mas eu acho que tem muitas áreas ainda que esses números acabam não sendo contabilizados. Então, a gente ainda acho que tem muito desafio de rastrear mesmo, né? Tudo que vem acontecendo a respeito da reciclagem. E aí, se você olha tipo de produto, então, assim, muda mais ainda, né? Então, quando você fala de alumínio é uma taxa, quando você fala de plástico é outra, quando você fala de papel é outra. Então, isso também varia muito. E é isso, o Brasil é gigante, né? Então, quando a gente olha, é difícil você conseguir fazer com que esses números cheguem de uma maneira, né? Que faça sentido, né? Faça sentido. Porque é um país com muitos países, né? A gente sempre fala um pouco sobre isso. E você vê, assim, Cláudia, daí já passando para o Saulo, como uma principal barreira de separação do lixo, o que você colocaria do resíduo, né? O que você colocaria como um aspecto brasileiro? Eu vou te falar que, assim, vou te dar um pouco a minha experiência. Eu acho que tem várias barreiras, né? E trabalhando, basicamente, eu trabalho com a questão toda e entendendo resíduos sólidos desde 2009 para 2010, né? Então, acho que tem várias barreiras, mas eu prefiro ficar na barreira que tem mais a ver com o que a Soma quer trabalhar, que é principalmente a do cidadão. Então, assim, existe muito mito ainda e existe uma brincadeira que a gente fala que é isso, né? Assim, joga o lixo fora de casa. E aí a gente fala, bom, joguei fora de casa, ele sumiu. Ele não sumiu, né? Mas esse é um olhar que a gente também não tinha tão claro. Então, eu também venho de uma geração lá atrás, né, dos meus pais, que às vezes é isso. Eu via os meus pais jogando, e não só eles, mas, né, o costume era até jogar o lixo na rua, porque as pessoas pensavam, alguém vai vir e vai limpar. Então, existe, na realidade, não existe um hábito sobre isso. Então, eu acho que a gente precisa, a gente precisa mudar o hábito em relação a isso. A gente precisa criar esse hábito. E esse é o trabalho, efetivamente, que é o que a Soma vem buscando fazer cada vez mais. Porque as pessoas precisam entender que não existe fora, né? E quando é invisível, quando eu não vejo, porque é isso, de uma hora para outra eu não vi mais ele, né? Ele se torna um pouco invisível. Você acaba dando um pouquinho menos de atenção. E isso acontece em várias atitudes que a gente tem. Então, para mim, eu acho que existe uma história que a gente precisa construir esse hábito, precisa criar esse hábito. E aí tem várias outras barreiras, que é a de infraestrutura, e eu vi uma pergunta aqui no chat, desculpa só falar, que é a diferença entre reciclável e reciclado. Então, existem várias questões que a gente precisa aprender mesmo, né? Como cidadão, né? E inclusive as próprias indústrias, quando fazem embalagem, também precisam entender que quando você vai produzir uma embalagem, ela vai chegar no final da cadeia e vai ser passível de ser reciclada. Porque uma coisa é você falar que ela é reciclável, mas ela vai ser reciclável? Ser reciclada? Ela vai ter valor para ser recomprada? Então, assim, tem muitas barreiras, mas para mim uma das mais importantes, acho que se a gente como cidadão quebrar a barreira que a gente tem e achar que isso saiu da nossa frente e que não é a nossa responsabilidade, essa roda não vai girar circularmente. Então, para mim, eu acho que uma é qual o poder que nós cidadãos temos de fazer essa diferença. Saulo, quer comentar um pouquinho? Claro, claro. Acho que voltando na base dos números, né? Eu acho que realmente falta uma tecnologia, né? Que aí vem a oportunidade também para a gente poder contabilizar esses números, né? A nível nacional, né? Nós temos um outro grande problema também, que são ferramentas de coleta, né? Coleta pública. Então,
pegando um gancho da enquete, né? A gente tinha ali os dias da semana, tinha não sei, mas deveria ter ou não tem, né? Também, né? Porque em muitos lugares não existe coleta seletiva, né? Então, fica meio mascarado até a gente saber onde tem, onde não tem, e fica difícil. Eu acho que algumas pessoas têm até uma relação com a reciclagem, sabe até por que é importante, né? Claro, macrovisão, né? Essa nova geração agora já vem com um ensinamento um pouco melhor sobre reciclagem, então as gerações mais antigas não tiveram isso de berço, né? Nas escolas, como é hoje, né? Como nós temos hoje. Então, a relação de não pertencimento com a embalagem após o uso, eu acho que é um grande impasse, uma grande barreira para a gente, né? Por isso, vem dando oportunidade para programas de beneficiamento e de bonificação, como o Soma, como Recifavela, e nós da Coletando, né? Porque o que a gente quer dar justamente é uma ferramenta usual, né? Para aproximar o descarte correto do cidadão, porque hoje também é muito difícil, e poder dar essa relação de pertencimento, né? Ao longo desse ciclo, né? Que ela vai até o ecoponto, descarta, separa o resíduo em casa, isso vai gerando um hábito, né? Então, no primeiro momento, ela vem pelo incentivo, né? Que nem como a gente remunera em valor monetário mesmo, diretamente no cartão, a pessoa vem a princípio pelo valor ali, né? A gente fala que não, mas dentro das comunidades a gente tem uma renda per capita média de 530, 560 reais, dependendo da comunidade. E como o Cristiano falou, a renda ticket média é em torno de 34 reais, querendo ou não, é um bom valor ali para quem tem as suas necessidades, né? E principalmente o morador de favela. Então, a princípio, ele vem pelo incentivo, mas cada vez que ele retorna, né, para sua residência e separa o resíduo para a próxima semana levar no ecoponto, isso vai gerando uma fidelidade, vai gerando uma mudança de comportamento, que eu acho que é onde a Coletando quer chegar, né? Justamente despertar essa consciência na população de que aquele resíduo ainda tem um valor, é um valor que ela já pagou, né, pelo aquele resíduo no valor quando ela comprou o produto, né? Então, nada mais justo do que retornar esse valor para ela, né, através dos incentivos. Total. Acho que eu já vou até emendar numa próxima pergunta para vocês, que é, vocês têm visto essas trocas gerarem um consumo mais inteligente por parte desse consumidor que está fazendo a troca? Então, é possível a gente ver que a pessoa está mudando o hábito, que a gente está gerando consumidores mais conscientes, no sentido de, então, eu já sei que é melhor eu tomar o meu refrigerante numa latinha, porque eu sei que a latinha em 2 dias, até vocês me corrigem, 30 dias já está de volta no mercado. Então é muito mais inteligente, e ela vale muito, então é mais inteligente que eu faça essas trocas. Vocês têm visto isso acontecer ou ainda é uma coisa muito recente? Eu acho que é uma... Posso? Não, vai lá, Saulo, vai lá. Eu acho que é muito recente, né? E a falta de informação também, né? Para ajudar no número do recolhimento, o Cristiano, a gente atua com cooperativa, a gente atua de diversas formas, a gente sabe muito bem como funciona, o Cristiano pode até reforçar isso. A gente tem ainda muitas embalagens que são feitas de materiais não recicláveis, né? E é difícil você comercializar esse tipo de material também. Então, falta um pouco de informação para as pessoas de que tipo daquele produto, se ele é reciclável, se ele não é, aquela embalagem. Eu acho que essa informação faria total diferença na hora da escolha de um novo produto, né? Então, eu acho que as políticas públicas têm melhorado, né? Algumas leis, a Política Nacional de Resíduos vem aí para melhorar, mas eu acho que assim como as informações nutritivas, né, de um produto, eu acho que deveria ter também ali, né, na embalagem, a composição do seu tipo de resíduo. Isso ajudaria muito na hora do consumidor fazer a escolha do produto. Cláudia, quer comentar? Eu acho que é bem embrionário ainda, muito, né, as pessoas perceberem isso, e para mim tem um caminho que as pessoas só pensam na reciclagem depois que elas consumiram. E para mim esse é um ato que começa quando você consome. E aí, não só na escolha da embalagem que você vai ter, mas na escolha das embalagens que você vai trazer para casa. Então, assim, às vezes você vai comprar alguma coisa, ela vem com milhões de coisas. Você precisa daquilo? E as pessoas sentem que assim, não, mas eu paguei e aí eu vou levar esse monte de papel. Mas esse monte de papel vai cair no seu lixo. Então, assim, por que, né?
Então, assim, eu acho que é super embrionário e eu acho que a gente faz poucos questionamentos a respeito disso. E é questionamento para a gente mesmo, né? A gente tem que questionar toda a cadeia. Mas se a gente não começar a questionar, fica mais difícil de questionar a cadeia. E aí, no caso todo, tem várias embalagens hoje que já têm, inclusive, símbolos nas suas embalagens. Elas são recicláveis? Elas são recicláveis. Mas elas são recicladas? Não, elas não são recicladas. E por que elas... Por exemplo, o isopor. O isopor é reciclável, então toda embalagem poderia dizer que ele é reciclável, mas ele é reciclado em todos os lugares? Não, ele não é reciclado em todos os lugares, porque você não tem tecnologia disponível, não tem... Então só... Deu uma travadinha, para vocês também? Ah, então tá bom. Cláudia, acho que você deu uma travadinha aí. Eu vou, tá todo mundo assim. Eu vou passar para o Cristiano comentar enquanto a Cláudia tá travada aí, tá? Tá bom. Voltou. Quer terminar? Quer terminar seu raciocínio? Pode terminar. Eu só vou terminar a frase, Cristiano, que o fato todo é colocar simplesmente o símbolo na embalagem, isso hoje já está sendo feito. Então, o fato todo é que é isso, a gente precisa separar entre é reciclável, as empresas vão falar que é porque no final do dia mas ela está sendo reciclada? E para mim esses são ambientes muito diferentes e as informações ainda estão truncadas. Então, acho que tem um questionamento que a gente como consumidor, né, poderia fazer. As informações estão da melhor maneira, do melhor jeito? Aí eu também concordo que não estão. E aí tem uma oportunidade gigante de fazer mudanças, né? Sim. Quer falar? Então, a questão, acho que tem uma parte muito interessante que foi dita lá atrás, do invisível, né? O invisível na sociedade é de um impacto maior nisso tudo, né? Que é os catadores e catadoras. Que hoje, exemplo, eu posso reciclar na minha casa e tem o símbolo da reciclagem, eu vou reciclar. Mas é um invisível que está ali coletando de carroça, de carro, de qualquer maneira, que é a nossa realidade. Mas na outra ponta tem a indústria que, se a gente for reparar, a abolição não acabou para a gente. A abolição ainda continua. Por exemplo, o vidro custa 13 centavos. Um catador pegar do consumidor, arrastar o dia inteiro com a carroça dentro do carro, qualquer que seja, quebrar, triturar e vender para a indústria por 13 centavos. E aí nós vamos no mercado, tem uma garrafa de vinho que custa 70, 200, 100, 150, 10 reais, que seja. E aquela embalagem toda vai ser 13 centavos para reciclar. Então, se quer melhorar a reciclagem... O preço não está incorporado, né? Nós temos que participar da discussão econômica do país, porque isso passa na mão dos catadores. As empresas acompanham o preço da infração e os catadores estão há 10 mil anos atrasados com o preço lá atrás. Um outro exemplo, mudar o perfil do colaborador, eu acho que vai ser um processo lento, porque as informações são desencontradas. Vou dar um exemplo agora mesmo do isopor. O isopor é reciclado? É. Por que ninguém recicla? Porque eu preciso juntar 1 tonelada de isopor para a indústria para poder vender. 1 tonelada. Eu preciso juntar 15 toneladas para vender para a indústria de Treta Park. Significa eu separar 157 mil embalagens de Treta Park para poder vender para a indústria. E parecendo que nós é responsável do resíduo. Nós não somos responsáveis do resíduo. Sabe o invisível? Toma a culpa. E aí onde que nós temos metas para atingir, vou dar um exemplo, tem um projeto que paga X por uma cooperativa aumentar a sua produtividade, mas não é nós que tem que aumentar a produtividade, é a empresa que tem que pagar a gente por qualquer tipo de tonelada, porque nós fazemos esse trabalho gratuito. Então, quando o consumidor não estiver recebendo a informação correta, vai ser esse descaso. Eu vou dar exemplo, assim, tem lá reciclado, esse produto, vou dar um exemplo aqui de uma marca que é o BOPP, que é de salgadinhos. Tá lá, se você pegar, eu consumo, aí esses dias, sem querer, eu estava lendo, tive a importância de ler, aí fiquei lá, falei, não entendi direito esse texto. Aí estava lá escrito assim, reciclado, 100% embalagem reciclada. Ele não mentiu nisso, é verdade, mas pós-indústria. O pós-consumo que eu consumi vai para o lixo. A empresa identificou correta, essa embalagem 100% é reciclada. Mas não do pós-consumo, que a maioria do resíduo que está indo para o aterro
e continua indo para o aterro. E o cara compra imaginando que aqui dali, se ele acabar de consumir, vai ser reciclado. Não vai. Então, nós temos uma grande cartela de desinformação, que isso aqui é reciclado, sim, do pós-indústria, mas a contabilidade não é pós-indústria, é pós-consumo, onde que o consumidor consome... É direta, né? Isso, e não está sendo reciclado. Então, para a gente mudar um pouco, começar a ter uns avanços, a educação ambiental começa a participar como as embalagens vai tratar esse conteúdo. Da Né? construção da embalagem lá atrás, né? Isso, isso é pós... E transmitir a informação correta. Isso é pós-consumo, isso é reciclado do pós-indústria, como muitas embalagens veganas. Que eu critico muito isso aí. Nós pagamos um valor absurdo por conta vegana ou produtos naturais. Quando vai ver a embalagem é de BOPP. Eu acabei de pagar super caro, que esses produtos são super caros, e no final das contas vai acabar sendo rejeito, porque ele não tem estrutura para ser reciclado. Então acaba tendo o quê? Má desformação, a cooperativa, o invisível, fica com essa carga de ajuntar esse resíduo, vender para a indústria, porque ela que quem tinha que dar a meta para ela era a gente, e ela que dá a meta para nós. Vocês têm que juntar 15 toneladas para me querer comprar de vocês. Não, tá errado. Tá errado. O mercado tá errado. Né? Então, eu acho que para a gente mudar toda a estrutura, as informações têm que ser muito mais claras. Né? Claro, com certeza. Ju, eu tô aqui, eu tenho mais algumas perguntas, mas acho que pelo tempo eu tenho medo de não abrir as perguntas das pessoas que estão assistindo. Como é que a gente pode fazer? Você fez eu abro aqui ou você fez uma seleção? Como é que a gente faz com essas perguntas? Tô vendo aqui, ó. Eu posso passando meio por cima. Pergunta. Ale, talvez... Eu estava anotando algumas. Tá. Eu vi que tem uma aqui, última, que é como vocês conseguem alcançar as pessoas para que participem do programa de pontos. Pera, não digita mais, senão eu não consigo, Bruno. Pontos e quais os maiores desafios enfrentados na operação. Ótimo, porque a pergunta dos desafios ela é super importante e eu ia entrar nessa também. Se vocês puderem comentar. Bom, vou comentar então aqui, tá? Bom, o desafio grande da Coletando de alcançar as pessoas, né? É a gente estar presente em maior número de locais possíveis, né? Então, neste ano, a gente iniciou algumas parcerias com algumas empresas de embalagem, né, multinacionais, tanto na área de vidro, quanto na área de Tetra Pak e na parte de sucata também, para poder a Coletando estar em todas as cooperativas possíveis aí onde ela atua, né? Então, nós temos uma atuação em parceria com uma rede grande no Rio de Janeiro, com duas redes, que é a RAC e a Ricamare, que juntas elas têm 45 cooperativas, e o que a gente está tentando fazer é levar nossa tecnologia para que todas elas possam utilizar o nosso meio de incentivo para alavancarem suas coletas, né? E assim, sucessivamente, chegar até o consumidor final dentro da comunidade. E a outra parte foi o que a gente viu, é que tem muita gente que quer trabalhar com material, né? com reciclagem. Então, o que a gente fez foi transformar a nossa parte de franquias, né? Hoje, a gente já tem 3 franquias aprovadas e 2 na lista de esperas, né? Todas elas foram feitas captação coletiva, né? Dentro do site de um parceiro chamado Firgum, onde pessoas físicas emprestaram o dinheiro para essas pessoas poderem viabilizar essas franquias, né? Então, isso também facilita, porque esse empreendedor que está dentro da comunidade vai poder ter essa tecnologia da Coletando e fornecer esse meio para o consumidor final, né? Para a população da favela, da comunidade. Então, é um trabalho ainda de formiguinha, né? De você ter o interesse mesmo, de trazer as empresas. A gente tem 9 anos de existência e agora, nesse último ano, a política nacional ganhou força, né? E isso, o nosso projeto, nossa empresa também ganhou força. Mas é isso, né? Eu acho que tem que trabalhar políticas públicas, né? E governo e empresas privadas, né? Para ajudar que a gente consiga alavancar nosso projeto, o projeto do Recifavela e tanto Soma, para estar em todos os lugares possíveis, né? Até porque ele é economicamente viável.
Mari, tem uma pergunta justamente sobre isso, se o Recircular, no caso, recebe algum incentivo do governo de São Paulo. Recircular não recebe incentivo nem de empresa. Todo o projeto foi criado com o dinheiro dos próprios catadores. Pelos 10% retirado da folha dos catadores, nós conseguimos fazer o Recircular acontecer. O único parceiro que a gente tem leal é o Rotary Clube Vila Alpina, que quando a gente estamos no mais necessidade é o que mais apoia, que fez todo o projeto com engenharia, com engenheiro civil, porque nenhuma das empresas hoje olha para o catador como um empreendedor. Verdade. Nenhuma empresa hoje. Nós somos invisíveis em tudo. Aí quando precisa de número, lembra dos catadores. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma empresa. Não vou citar o nome, mas a gente fizemos quase a mesma conversa durante um tempo sobre o Recircular para apoiar os projetos. Ela falou para a gente que não tinha dinheiro para apoiar o Recircular. Passou uns dias depois, nós estávamos numa plataforma que era para arrecadar dinheiro e ela tinha uma grana violenta para apoiar projeto. E aí eu fui perguntar por quê. Porque catador a gente não sabe se vai ter finalidade, o projeto vai vingar. Nós primeiro tem que saber se a empresa é só política de fala de catador. Se você procurar 50% das empresas ou 100%, sempre tem um atravessador informando para a empresa, dialogando com o catador para dialogar para a empresa. Parece que nós somos índios, sabe? O nosso idioma não bate com o das empresas. E nós não conseguimos nenhum patrocinador. Então, o que nós fez? Participamos de aceleração, ganha verba, nós injetamos um Recircular. Faz uma vaquinha, injeta no Recircular. O dinheiro dos catadores injeta no Recircular. E o dinheiro que o Recircular faz, volta para os catadores de uma maneira como premiação. Sim. Muito Mari, tem uma outra pergunta de uma pessoa de Carapicuíba. Algumas pessoas colocaram aqui, por isso que eu estou trazendo. Acho que apareceu umas 3 ou 4 vezes a pergunta. Que é perguntando aí para vocês três como que dá para desenvolver projetos para ajudar essa região, que é uma região que não tem apoio nenhum nessa parte de reciclagem. Uma pessoa que, se ela for começar, como que consegue desenvolver? Posso, ela pode entrar no site da coletando.org, nos contactar pelo e-mail, tá? A gente entra em contato com a pessoa para desenvolver esse empreendedorismo, né? Então, ver se há possibilidade de colocar coletando no bairro dela, qual é o público dela. Então, a gente circula com ela dentro do bairro, da comunidade, para ver se tem gestão de resíduo na comunidade, se já tem coleta seletiva, se não tem. A gente faz todo um levantamento, porque a gente tem esse modelo de franquia. Então, se ela se interessar, é só entrar em contato conosco. Perfeito. Como é que a gente está de tempo, hein? Só para eu me organizar um pouco com as perguntas que a gente tem. Olha, a gente está bem. A gente tem 12 minutos. Estamos bem. Então estamos bem. Tá. Eu estou tentando passar aqui pelas perguntas, mas para mim... É que eu vi, para você é mais difícil. Eu acho que tem uma pergunta que é mais relacionada. Acho que eu vou aproveitar essa desculpa. Eu vou aproveitar essa pergunta da Evelyn, e acho que combina um pouco com a pergunta, com a mesa de ontem do evento, mas vocês conseguem comentar um pouco o momento atual? A gente está todo mundo em casa. Como é que vocês estão trabalhando? Como é que as cooperativas estão fazendo? Como é que o consumidor consegue apoiar? Acho que trazer um pouco do cenário que a gente está vivendo aqui, se vocês puderem comentar. Deixa eu comentar, então. A gente opera em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Curitiba. E aí, no primeiro momento, a gente parou todas as operações, né? E a gente trabalha, a gente faz realmente uma parceria entre os diferentes atores, então, desde cooperativas, poder público e grandes empresas. Então, a gente olha para todos os stakeholders. Então, no primeiro momento, a gente realmente parou, né? E aí, o que a gente começou muito a fazer na Soma, até porque a gente quer trabalhar e mudar a atitude e desmistificar o fato todo de que é seu resíduo, sua responsabilidade, a gente começou a fazer um trabalho muito grande, principalmente nas redes, para trazer esse desmistificar,
né? E dizendo, olha, você também está em casa agora. E tem várias coisas novas que a gente está aprendendo nesse momento todo do Covid, né? A gente está aprendendo que lavar a mão é essencial e fundamental, apesar de já sabermos, mas não necessariamente ela era uma prática diária. Então, a gente tem aprendido várias coisas. E uma das coisas que a gente está convidando é como é que a gente também aprende que o resíduo que eu gero, que agora eu realmente vejo, e ele deixa de ser invisível porque ele sai da minha porta, qual é a minha responsabilidade sobre ele? E como é que eu deveria separar? Então, e acontece que no Brasil mesmo tem ficou muito diferente, até porque o Ministério Público não deu uma saída final dizendo para, não para. Ele é considerado, né, como um serviço essencial. Então, o fato é que em cada região tem movimentos absolutamente diferentes. Então, sim, estamos parados em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e Curitiba, porque lá especificamente, até conversando, né, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a cooperativa nossa parceira e com os cidadãos, a gente vê cada vez mais que as pessoas tinham necessidade de falar assim, olha, eu estou guardando na minha casa, o que eu faço? Então, a gente voltou a operar, mas voltou a operar com muitas restrições, né, máscara, gel, 72 horas parado o resíduo e não trabalhar e não fazer nenhuma movimentação em relação a isso. Então é isso, né? De novo, o Brasil também está numa situação muito diferente em vários lugares e a gente está seguindo muito a risca e muito a regra e principalmente o que a gente obviamente mais gosta de fazer, que é influenciar o cidadão, influenciar o consumidor para que ele tenha atitudes novas a respeito do resíduo dele e de que ele realmente encaminhe corretamente e principalmente, gente, esse é um pedido, né, imagino que o Cristiano e o próprio Saulo também faria, né, muito cuidado em descartar a luva, em descartar a máscara, né, aquela assim, coloca isso em 2 sacos, escreve que porque isso, em algum momento da cadeia, alguém vai lidar com isso. Então, essa é uma coisa super importante. De novo, a responsabilidade sai a partir do momento que eu consumi, né, e o que eu vou fazer com isso. Então, as soluções não são únicas não, viu? Elas realmente, essa foi uma discussão muito grande que a gente e que vários outros atores tiveram ao longo do tempo. Entendi. Então, parciais, então, vocês, né? Em alguns lugares funcionando, outros... Quer contar, Cristiano, Saulo, como vocês estão parados? Como é que está o cenário? Então, começar a conversa, né? A Recifavela está parada, a gente foi uma das últimas cooperativas conveniadas da prefeitura, porque aqui na cidade de São Paulo tem as conveniadas, que são 25 ou 28, se eu não me engano, está nesse número. Assinou o decreto o Bruno Covas, pedindo para todas parar e recebe uma ajuda de R$ 1.200. Tem as cooperativas que não são conveniadas, que muitas têm um número muito grande de risco de pessoas que são mais de 60 anos, e também com problemas crônicos. Tem os catadores avulso e tem os morcegão, que é a galera que está desempregada, que a gente chama de morcegão que está desempregada, está ali naquele momento que está desempregado. Então, quem parou foi as cooperativas conveniadas. Aquelas que não são conveniadas ainda está tendo uma atividade. Então, como que faz toda essa questão na cidade de conversa? É justamente a nossa preocupação da Recifavela é como atender os catadores avulsos, mas de uma maneira diferente. Não pode ter o resíduo deles aqui. Então, nós estamos fazendo campanhas de doação de álcool em gel, campanhas de cesta básica, campanha na internet vaquinha, para ajudar eles. E outras atitudes para manter a cooperativa aberta, né? Porque nós temos uma despesa de R$20 mil mês. Então, mesmo fechado, nós temos uma despesa. E essa despesa não está sendo bancada. Então, nós estamos procurando alguns caminhos para bancar a cooperativa ficar aberta. Então, conseguimos 2 meses, pegamos todo o dinheiro do nosso fundo, manteve. Estamos dialogando sempre com a Anlurb. A Anlurb não se demonstra fechada, sempre está dialogando, mandando relatório, perguntando como que está a questão das cooperativas, sabendo se todo mundo recebeu, se não recebeu. As conveniadas estão sendo muito bem assistidas, mas tem uma parte do processo que é as não conveniadas, que nós centrais, que somos as conveniadas, tem que ter um olhar para essa galera. Então, esse favela conversa muito com a Anlurb, fizeram doação de cesta, a gente conseguimos colocar o mundano dentro, conseguimos distribuir cesta para as galera que é avulso. Hoje eu estou recebendo aqui cerca de 135 catadores avulsos, mas eu não posso receber o resíduo, que hoje, infelizmente, está uma queda total desse resíduo de valores, né?
Então, os catadores, além de correr risco, estão vendendo material mais barato no mercado. Uma situação bem complicada, né? Saulo? Nós da Coletando, a gente tem dado um auxílio para as cooperativas no Rio, né? Então, o que a gente tem feito é fazendo um catadão mesmo, né, de cada cooperativa do que tem, reunindo em um único galpão e comercializando direto para o fabricante, repassando o valor para as cooperativas para ajudar, né, nesse momento, porque realmente todas praticamente estão impedidas aí de trabalhar, tá? Então, tá bem complicado para receber. A gente tem uma vantagem que a gente faz esse diálogo direto com o fabricante, então a gente consegue ainda manter esse preço, né? Apesar de que alguns produtos realmente não são todas as cooperativas que têm acesso direto ao fabricante, então isso através sempre do intermediador, e aí o intermediador quer pagar muito baixo o preço e acaba sendo inviável, né? Então o mercado está bem complicado, né? As nossas franquias, nós temos até alguns franqueados aí acompanhando o chat, estão paradas, né? As implantações delas, elas viriam ser inauguradas agora, este mês, né? As 3 franquias, e a gente teve que parar as franquias porque quando a gente faz a nossa ação de coleta dentro da comunidade, infelizmente a gente causa uma fila, né, ali porque as pessoas querem trocar, querem receber o valor, né, querem fazer o cadastro, tudo, e acaba gerando aquela fila, né, e a gente, para não gerar essa fila e nem incentivar que as pessoas fiquem em fila, a gente resolveu realmente cessar nossos serviços por tempo, até que essa pandemia se normalize, né. Mas é isso, não é uma situação fácil, né? Eu acho que a separação do resíduo, né, o incentivo que as pessoas separem o resíduo corretamente em casa, que separem o úmido do seco, né? Isso ajuda muito, não só na salubridade da comunidade, mas como na salubridade como um todo, né? Então, nessa pandemia, a gente está aproveitando para fazer a conscientização mesmo de como é importante separar o resíduo, né? E a gente teve dados, né, da saúde dizendo que o resíduo tinha maior resistência, né, em algumas superfícies, em alguns tipos de materiais. Então, também mais um motivo aí para a gente acabar não trabalhando com material. Mas, volto a dizer, mais uma oportunidade de a gente poder ensinar que como é importante separar os resíduos dentro da sua residência, né, para que eles cheguem com qualidade na mão das cooperativas e dos catadores. Observar o resíduo, né? Eu acho que eu vou para a última pergunta que conecta um pouco com o que vocês acabaram de falar, que eu vou conectar ela com o Verdes Marias. No Verdes Marias a gente fala que as pequenas atitudes que as pessoas podem fazer no dia a dia, a gente chama elas de micro-revoluções, que são essas atitudes pequenas, mas que elas reverberam, né? Se cada um assumir o seu papel como cidadão, como indivíduo e tal. Então, uma pessoa que perguntou como é que ela ajuda financeiramente, né? Como que ela doa dinheiro e tal. Eu acho que vocês puderem comentar, assim, quais são as atitudes, que tipo de atitude todo mundo que está aqui assistindo com a gente pode tomar depois de uma conversa como essa, tanto financeiramente como com algum apoio, né? Quais são as micro-revoluções que as pessoas podem fazer depois de sair de uma mesa super motivado, depois de conversar com vocês e não abandonar esse papo, né? Passo a bola para vocês. Bom, eu acho que é um pouco do que eu comentei, assim, é a gente prestar atenção efetivamente, não só no nosso processo de consumo, mas e também no nosso processo de descarte. Então, acho que é fundamental a gente entender que o que a gente está consumindo tem um ciclo, né? Que a gente falaria de economia circular, e que o nosso papel como cidadão é fundamental para que esse ciclo realmente funcione da melhor maneira possível. Então, ir atrás da informação, ir atrás não só, né? Alguém me falou isso não, porque aqui não tem, então a gente cria, né, ao longo do tempo, como pessoas, e isso é normal, vários tipos pequenas desculpas para falar, eu falo disso, eu vejo isso depois. Então, acho que a gente se empoderar realmente de que é isso, eu consumi, portanto eu tenho que ser muito responsável pelo que eu estou consumindo e como é que eu estou descartando isso. E garantir de que a gente esteja descartando da melhor maneira possível. E não precisa procurar a fórmula mágica, não, né? Eu acho que começa devagar. Então, assim, começa separando entre
o úmido, né, entre o reciclável e entre o rejeito, né, o orgânico, o rejeito. Então, começa devagar, mas tira o tema de falar, joguei fora de casa. Na realidade, ele começa a ser reciclado quando você efetivamente na sua casa dá um encaminhamento diferente para ele. Não existe jogar fora, né? Não. Paulo, Cristiano. Fechou? Saulo, quer falar? Posso falar. Fala aí, fala aí. Tem as campanhas, né, que ajudam a cooperativa. Nós estamos fazendo várias campanhas. Sempre a gente está incluindo catadores avulsos, moradores das favelas, porque é o nosso povão que está aqui, né, passando necessidade nesse momento. Acho que essa epidemia vai para o classe, né, então está chegando nas classes mais periféricas, e está fazendo um arraso. Na Zona Leste já estamos com os hospitais tudo cheio, ninguém mais está conseguindo entrar nos hospitais, principalmente aqui da Zona Leste, já está indo direto para os hospitais de campanha. Então, a galera está... Hoje saiu um estudo do G1 aqui, que 70% da favela da Vila Prudente já está desempregada, né? Foi o número que mostraram. Então, nós estamos fazendo campanha pelo Instagram, esse Favela, pelo Facebook, e sempre a gente está ajudando outra cooperativa, sempre a gente está ajudando outras plataformas, e as campanhas que é justamente também educacional, né? Nesse momento, não pare de reciclar em nenhum momento. Não pare. Muitas pessoas estão falando assim, não vou reciclar, o catador não está pegando. Entre no site Recicla Sampa, tenta saber que hora passa o coletor na sua rua, mas não pare de reciclar. Doe para o Recicla Sampa, vai estar lá os horários que passa a coleta seletiva, tem os PEVs, que é da coleta da cidade, do consórcio da cidade, mas não pare de reciclar. Porque se a gente parar hoje de reciclar, a gente vai ter um retrocesso imenso na sociedade. Não pare. É um tempo que vai ser curto em breve, vamos passar rápido, vamos passar esse momento, mas não pare. O nosso Instagram é Recifavela, tanto no Instagram como no Facebook, no LinkedIn, e a gente está fazendo algumas campanhas. Só participar, né? Isso. Saulo, você quer falar alguma coisa? Tem mais algum ponto de como ajudar? Claro, a Coletando não pode atuar, né, com doação e auxílio financeiro para cooperativas, infelizmente, né, a gente gostaria de poder ajudar nessa época, mas contratualmente a gente não pode atuar dessa forma. Então, né, reforço aí o pedido do Cris, procurem, né, tem o site da Firgum, da Benfeitoria, tem algumas plataformas aí de financiamento coletivo, o próprio Vaquinha, né, também aí captando doações, né, para os catadores. Então, né, façam a doação, né, ajudem, que realmente essas famílias precisam, são muitos catadores, muitas pessoas vivem de reciclagem, tá, direta e indiretamente, então faço esse apelo. E faço mais um apelo de que quem não recicle comece a reciclar, separar em casa. E quando sair na rua depois da quarentena, percebam quanto dinheiro está sendo jogado no bueiro, né? Quanto dinheiro poderia estar ajudando famílias aí, fomentando a economia nacional, né? Poderia estar ajudando aí no nosso Brasil, mas infelizmente está sendo enterrado, né? Sendo perdido aí. Tem uma conta do Paulo da Bimac que diz que a gente perde 120 bilhões de reais por ano, né, mais ou menos, com reciclagem, que vai para os ralos aí, né? Então, vamos pensar mais, né, que essa economia poderia estar gerando mais forte aí para essa classe, né? E é isso. Fica meu apelo aí, quem quiser ajudar o bairro, que se interessou pela Coletando, entre no site da coletando.org, que tiver interesse em levar Coletando para o seu bairro e fazer a coleta seletiva, né? Então, fico à disposição aí. Isso mesmo. Tem também, vamos colocar no final o QR Code para apoiar também catadores com doação. Então, vamos colocar na tela. Alguém coloca magicamente na tela, que também é uma forma de apoiar, tá? Eu queria falar que foi incrível a discussão hoje, até porque, cara, é um gancho assim gigante para o painel de amanhã. Porque falou-se muito na embalagem, eu compartilho muito do que foi falado, do que o Cristiano falou, do que a Cláudia falou, o Saulo reciclável, reciclado, e amanhã a gente puxou um painel
para falar disso, para a gente começar a abrir, né, essa conversa de embalagem, quais são as limitações para realmente ter embalagens mais sustentáveis, falar de cadeia de valor. Então, eu convido todo mundo amanhã às 17 horas, a gente vai ter esse painel de embalagem, que é da ideia à ação, que é sair com coisas práticas, que vai estar com o Barão de Sarno, com o Fred Gelli, a Leia, o José Miguel Dalgramo, que tem um projeto incrível de venda a granel do Chile, vai apresentar o projeto, não, é um negócio já, ganhou um monte de prêmio, que justamente dá acessibilidade à população mais necessitada da periferia do Chile. Foi um projeto que ele começou há vários anos, ele vai dividir. Então eu convido todo mundo a vir, porque a ideia é justamente levantar essa discussão e a gente começar a se mexer, né? Então o que realmente vai ter o simbolinho, como é que a gente mobiliza leis, enfim, tudo que vocês falaram aqui, né? Fora educação, tudo isso. Então acho que foi incrível, queria agradecer muito a Ju, Tomás por ajudar em toda a parte de sistemas, a Mari pela moderação, e nossa, muito, Saulo, a Cláudia, o Cristiano, acho que foi, eu vi os comentários assim, simplesmente incrível. Vai estar no site da Casa Causa, também eu vou falar com eles para a gente ter o contato, que muita gente está pedindo o contato das pessoas, todos eles têm Instagram, que eu sei porque eu sigo o Cristiano, e a Cláudia eu também tenho, só o Saulo que não, que eu vou começar. Então, sigam e dá para entrar em contato. E é isso, muito obrigado a todos por ter vindo. Aqui é o QR Code, que ajuda a doar solidariedade aos catadores. Quer ajudar, vai lá, ajuda com o que você puder, né? E é isso, super obrigada e todos os voluntários, né, que fizeram esse evento possível. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, viu? Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, valeu, tchau, hein? tchau.